Boa tarde, Fox. Temos aqui Palmeiras com Gudrian Neufert, temos Botafogo com Felipe Facincani. Gudrian já estava aqui com a gente. Facincani, bem-vindo, boa tarde para você também. Ô Facincani, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu acho que você estava muito ocupado aí com o Botafogo, mas existe aí por enquanto, especulação de uma possível ou provável troca entre o Palmeiras e o Botafogo, incluindo aí os goleiros Fernando Praz e Gatito Fernandes. Você ouviu alguma coisa aí no Nilton Santos? Tem alguma informação a respeito desta negociação? Boa tarde, Facincani. Tudo bem, Preto? Ótima tarde para você, ótima tarde para o Ribeirão, ótima tarde para Helena, para o Gudrian e do outro lado no Palmeiras, para todo mundo ligado conosco aqui no Boa Tarde Fox. Bom, a respeito desse assunto, por enquanto aqui, nenhuma informação, né? Muito menos a respeito de uma possível volta do Vitor Luiz ao Palmeiras, já que ele tem contrato com o Botafogo até o final desta temporada, ou muito menos essa hipotética troca Gatito Fernandes por Fernando Praz, que tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, mas a princípio espera e aguarda uma renovação por lá, assim como o Gatito, que tem também o contrato com o Botafogo, e obviamente seria um caso aí mais especial, até porque hoje o Gatito Fernandes é o titular do técnico Jair Ventura. Então, por enquanto aqui, nenhum tipo de informação. Quando sempre questionado a respeito do assunto, no caso o Vitor Luiz, de uma permanência no clube para a próxima temporada, ele espera que sim, que o Botafogo possa negociar com o Palmeiras, aí no caso a aquisição dos direitos federativos do jogador e obviamente ter a permanência garantida por mais anos aqui no clube alvinegro, onde ele se destacou e nunca conseguiu, claro, essa oportunidade como titular efetivo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, por enquanto aqui o assunto não é nem tratado, até porque o Botafogo hoje reapresentou-se depois de 2 dias de folga, venceu o Bahia no último domingo, placar de 2-1 no Campeonato Brasileiro, é o 7º colocado na competição, está na porta do G6, com a mesma pontuação no Cruzeiro, que é o 6º colocado, mas perde no critério de desempate do saldo de gols, e o Botafogo vai ter também uma semana cheia para trabalhar até o próximo domingo, não este agora, mas o dia 10, quando retorna a campo em clássico contra o Flamengo, também pelo Campeonato Brasileiro, 3 dias antes da grande decisão do Botafogo na temporada pela Comebol Libertadores, Bridgestone contra o Grêmio no dia 13 de setembro, aqui mesmo no Engenhão, Prieto. Pois é, Gudrian Neufert, do lado do time do Palmeiras, nós estamos aqui com os 2 repórteres ao vivo no Boa Tarde Fox. Quais são as informações que nós temos a respeito de goleiro do Verdão? Tem Fernando Praz, se você tiver informações do Jailson, que se prepara para voltar, e se existe algum envolvimento do nome de Gatito Fernandes rondando aí pela academia do Verdão, Gudrian. Existe o interesse, Preto, existe muito interesse, porque começando a história toda com o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, revelado aqui no Palmeiras, eu me lembro quando ele surgiu, só que não conseguiu espaço. Foi para o Botafogo, lá sim virou titular absoluto do técnico Jair Ventura. Só que o Palmeiras queria ele de volta para o ano que vem, porque o Zé Roberto vai se aposentar, vai parar, né, no fim do ano, e o Egídio nunca conquistou muito a torcida do Palmeiras, então o Vitor Luiz voltaria o ano que vem para assumir a lateral esquerda do Palmeiras. Só que aí pintou a contusão do Jailson, uma contusão séria, inédita no futebol, de acordo com o departamento médico do Palmeiras, e que ele deve demorar para retornar aos gramados. O Fernando Praz não atravessa a sua melhor fase aqui mesmo no Palmeiras. Então, surgiu o interesse do Palmeiras em um novo goleiro, e este novo goleiro seria o Gatito Fernandes. Aí, a triangulação desta possível negociação. Fernando Praz, que não estaria 100% aqui, inclusive satisfeito, iria para o Botafogo, onde ele já morou, no Rio de Janeiro, já defendeu o Vasco, gosta da cidade. O Gatito viria para o Palmeiras e nisso o Botafogo ficaria de vez com o lateral Vitor Luiz. Ainda no campo da especulação, mas o fato é o seguinte, que o Palmeiras procura um goleiro para o ano que vem,
quer um goleiro de ponta, um goleiro experiente, e o Gatito Fernandes entra nesses quesitos todos, e o Palmeiras saiu em busca de alguém que já conheça um pouco do futebol brasileiro. Como o Botafogo tem também o Jefferson, aí que fica essa questão. Por que o Botafogo se interessaria pelo Fernando Praz se ele tem o Jefferson? Ficam ainda várias dúvidas, mas que existe o interesse, existe, Prieto. Pois é, o Felipe Facincani, a equipe do Botafogo, João Ventura, pode contar com 2 grandes goleiros, né? O Jefferson pela experiência, pelo conhecimento internacional que ele tem no futebol, inclusive seleção brasileira, e o Gatito, que vem se destacando e cada vez melhor. Então, se ainda não há alguma coisa a respeito do assunto, pelo menos já há o que apurar também no time do Botafogo, né, Facincani? É verdade, né, Preto? É uma grande dúvida que tem o próprio técnico Jair Ventura, né? Saber como é que vai ser o desenrolar dessa história toda. Até porque, repito, a informação de momento no Botafogo é que o titular da posição é o Gatito Fernandes, e o Jefferson, por mais história que tenha no clube e obviamente capacidade também, ele vai esperar a vez dele nessa questão de meritocracia. O Jair trabalha muito com isso. Ele deu oportunidades ao Jefferson em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, mas na Comebol Libertadores Bridgestone e nos principais jogos do Botafogo no ano, quem resolveu a parada, quem resolveu a história toda foi o Gatito Fernandes, que já tem 7 pênaltis defendidos, ou seja, é um goleiro que obviamente tem muita confiança por parte do comandante alvinegro e sabe que, além de tudo, essa questão da idade tem um peso bastante significativo. É um goleiro jovem, é um goleiro promissor, que pode fazer uma história muito grande no clube, e também tem esta questão do Botafogo, não só de avançar a Libertadores para fases maiores, né? O grande sonho da equipe é obviamente passar pelo Grêmio e chegar, quem sabe, ao sonhado título da competição em 2017, mas também do Botafogo se qualificar para a edição do ano que vem, seja esta qualificação com a própria conquista da Libertadores em 2017, ou então via Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo hoje é o 7º colocado, está apenas uma posição atrás do G6, que no caso é a posição em que está o Cruzeiro. Ambos têm a mesma pontuação, 31 pontos, o Botafogo só perde no critério de desempate. Então existe ainda o sonho do Botafogo de qualificar-se para a Libertadores do ano que vem, e o nome do Gatito para esta competição numa próxima temporada, numa eventual disputa no ano seguinte, seria fundamental. Pois é, então as informações aqui no Boa Tarde Fox, Gudrian Neufer, Palmeiras, Felipe Facincani, Botafogo, Ribeirão. Eu não estou nem convicto em colocar você nessa discussão de goleiros, porque eu confesso que eu ainda não estou sentindo firmeza nessa negociação. Está muito prematuro ainda, não é? Mas claro que para o Palmeiras a chegada do Gatito seria um ganho enorme. É um jogador que ganhou, além da qualidade que tem, ganhou uma experiência enorme nessa temporada, com todas as decisões que o Botafogo já passou até aqui, de Libertadores, de Copa do Brasil, entre outros campeonatos que disputa nessa temporada. O Botafogo, se perde o Gatito, tem ainda um grande goleiro, que é o Jefferson. Já está em final de carreira, mas ainda é um goleiro a se confiar, e ainda mais pensando numa competição de novo no ano que vem, como a Libertadores da América, pela experiência que ele tem. Nesse caso, o Palmeiras sairia ganhando bastante. O Botafogo perderia, claro, mas ainda tem um grande goleiro na reserva, que é o Jefferson. O Palmeiras tem uma incógnita, né? Porque a gente não sabe como vai ser a volta do Jailson, se vai ser um pouco mais demorada. O departamento médico do Palmeiras não tem sido muito claro quanto ao retorno do Jailson. A gente, claro, torce para que ele volte logo e volte muito bem, mas fica a dúvida. O Palmeiras já quer se garantir contratando um goleiro de qualidade, na expectativa, né, de no ano que vem ter o Jailson como titular ou como reserva, mas a gente não sabe ainda se ele vai estar 100% fisicamente. Maravilha, então. São as informações aqui no Boa Tarde Fox, Palmeiras e Botafogo. Nós temos aqui o Facincani, trouxe todas as informações do Fogão, Campeonato Brasileiro e Comebol Libertadores Bridgestone. Facincani, muito obrigado pelas informações. Continua acompanhando aí a equipe do Botafogo. E aqui o Gudrian Neufer, na academia do Palmeiras, já traz pra gente Daverson, que vai conversar ao vivo no Boa Tarde Fox. Amigos, abraço, até mais. Primeiro a gente que se apaixonou, segundo passo foi te convencer. O amor que eu sinto aqui é tão real.
Já, né? Aí volta com a minha cara aqui no ar. Mas ele vai cantar no programa por que hoje o Davidson apareceu aí pra vocês? Porque ele vai conceder uma entrevista exclusiva aqui para o Fox Sports, para o Boa Tarde Fox. Então já ele vai conversar com o nosso repórter Gudrian Neufeld. Agora...